Na noite em que minha filha completou 16 anos, minha família não apenas a esqueceu, eles celebraram outra pessoa no lugar dela, como se apagá-la fizesse a filha favorita brilhar ainda mais. A história, na verdade, começou muito antes de minha filha Lívia completar 16 anos. Começou em uma casa que cheirava a café forte ao amanhecer, onde o som de cães distantes ecoava pelas ruas estreitas, onde vizinhos se cumprimentavam por cima dos muros e onde tudo parecia quente e familiar visto de fora. Era o tipo de lar brasileiro que as pessoas imaginam quando pensam em família. Um portão grande, um pátio com piso de cerâmica, roupas secando no varal e o caos confortável de parentes aparecendo sem avisar. Era um lugar que parecia seguro, pelo menos à primeira vista. Mas algumas casas são especialistas em fingir. Quando Lívia e eu nos mudamos para a casa dos meus pais depois do meu divórcio, todos disseram que eu era sortuda. Pelo menos você tem sua família, me diziam. Pelo menos você não vai ficar sozinha. E no Brasil, isso importa. As pessoas dizem que família é tudo, que sangue é sagrado, que lar é onde estão os seus. Mas às vezes são justamente as pessoas que compartilham seu sangue que mais te esgotam. Meus pais, Helena e Ricardo, tinham orgulho da reputação de serem os pilares da nossa família. Tradicionais, respeitados, sempre os primeiros a oferecer ajuda quando alguém precisava, desde que esse alguém fosse meu irmão mais novo, Tiago, ou a filha dele, Camila. O amor deles tinha direção e sempre fluía para as mesmas pessoas. Tiago era o orgulho da casa, o filho de ouro. Helena falava dele como algumas pessoas falam de uma celebridade, olhos brilhando, voz suave de devoção. Patrícia, a esposa dele, se encaixava perfeitamente. Elegante, sociável, sempre vestida como se estivesse esperando visitas. E então havia Camila, a única filha deles. Uma menina criada sob aplausos desde o momento em que aprendeu a andar. Cresceu ouvindo que era brilhante, linda, destinada a grandes coisas. Caminhava pela vida como se cada corredor fosse cheio de portas abertas. Então, nas sombras de todo aquele brilho, vivia minha filha Lívia. Ela era silenciosa em um mundo que adorava barulho, gentil em uma casa que valorizava ousadia. Lívia preferia tardes desenhando debaixo da mangueira a disputar espaço em conversas. Ela percebia humores, carregava emoções profundamente e só falava quando realmente tinha algo a dizer. Mas na casa dos meus pais, onde as personalidades eram barulhentas e o afeto era dado a quem o exigia, Lívia se tornou invisível. Não porque ela não fosse extraordinária, mas porque ela não era Camila. Tudo começou com comentários pequenos, do tipo que as pessoas ignoram. Camila é tão líder, Helena dizia, alto o bastante para Lívia ouvir. Lívia é doce, mas tão tímida. Não tem o brilho da Camila. Ou ainda, Camila vai longe na vida. Lívia precisa se endurecer. Não eram insultos, ninguém gritava, ninguém batia. Mas crueldade silenciosa ainda é crueldade. E às vezes dói mais fundo. Nas reuniões de família, Camila rodopiava com seus vestidos novos enquanto os adultos aplaudiam e tiravam fotos. Lívia mostrava seu caderno de desenhos baixinho, com timidez, esperando um instante de reconhecimento. Helena olhava os desenhos, por menos de um segundo, antes de dizer, muito fofo, querida, e voltar a se gabar da nova coreografia de Camila. Lívia aprendeu rápido que suas conquistas não eram celebrações, eram incômodos, interrupções. Mesmo assim, ela tentava. Tentava tanto. Ajudava Helena na cozinha, cortando legumes em silêncio, esperando ser útil. Fazia suas tarefas escolares quietinha, esperando não incomodar. Sorria educadamente quando Camila zombava de seus desenhos,
fingindo que não doía. Ela acreditava que se simplesmente continuasse sendo gentil, alguém acabaria percebendo. Mas gentileza não brilha em casas que só valorizam o volume. Lembro de uma tarde em que Lívia devia ter uns 11 anos. Ela tinha passado dias preparando um desenho para o avô. Ricardo adorava pescar, então ela o desenhou à beira do rio, com seu chapéu de palha velho. Ela segurava o desenho escondido atrás das costas quando ele chegou do trabalho, os olhos brilhando de empolgação. Quando finalmente mostrou a ele, ele sorriu com gentileza. E então disse: "Está lindo, meu bem, você tem talento." Mas a Camila ganhou o primeiro lugar no concurso de arte da escola hoje. Você ouviu? Ela é incrível. Lívia dobrou o desenho devagar, como se estivesse escondendo a própria decepção dentro do papel, e sussurrou: "Isso é ótimo para ela." E ela dizia a verdade. O coração dela era grande demais para não dizer. E eu, cansada demais, perdida demais, aliviada demais por ter um teto sobre nossas cabeças, dizia a mim mesma que ela estava bem, que ela não percebia, que era temporário. Mas coisas temporárias podem virar armadilhas quando você começa a acreditar que não tem outra escolha. O peso de todos aqueles anos se acomodou silenciosamente nos ombros de Lívia. Ela ficou mais quieta, mais suave, encolhendo-se para caber no espaço que a casa permitia. A cada ano, ela se dobrava um pouco mais para sobreviver a um ambiente que nunca mereceu. Hoje eu vejo isso. Na época, não via. Tudo continuou assim até o ano em que ela completou 16. O ano em que eu descobriria até onde o favoritismo da minha família podia chegar. O ano em que Lívia aprenderia a verdade que evitou a vida inteira. Que algumas pessoas nunca vão te amar, por mais gentil que seja o seu coração. E o ano em que eu finalmente decidiria parar de sacrificar a felicidade da minha filha apenas para manter a paz. Famílias brasileiras amam com intensidade, mas também machucam com intensidade. E a minha não era exceção. Quando Lívia completou 15 anos, algo mudou nela. Ela começou a desenhar com uma intensidade nova, enchendo cadernos inteiros com cenas tão vívidas que pareciam vivas. Rostos, paisagens, emoções. Ela colocava no papel tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Sua professora de arte percebeu essa transformação imediatamente. No Brasil existe um ditado: olhos que veem a alma. E a professora viu a alma de Lívia em cada traço. Um dia, sem nos avisar, a professora enviou o portfólio de Lívia para um programa prestigiado de Bolsa de Arte em São Paulo. Era o tipo de oportunidade que poderia abrir portas pelas quais ninguém da nossa família jamais havia passado. Uma bolsa integral. Uma vaga em uma escola de elite. Um futuro construído pelo talento, não por conexões. Quando a carta de aceitação chegou, Lívia nem sabia que ela existia. Helena chegou nela primeiro. Ela reconheceu o nome da escola imediatamente. Todo mundo reconheceria. Abriu a carta, leu as palavras, selecionada para a semana de avaliação, e, em vez de chamar Lívia com entusiasmo, dobrou o papel cuidadosamente e o escondeu na gaveta do quarto. Não porque achasse que Lívia não merecia, mas porque acreditava que Camila merecia mais. Camila, que recentemente havia começado a fazer arte porque viu Lívia fazendo. Camila, que rabiscava de vez em quando e se gabava disso como se fosse uma prodígio. Camila, que Helena acreditava ter a personalidade para vencer. E talvez o pior de tudo, Helena contou para Patrícia. Elas incentivaram Camila a se inscrever. Ajudaram-na a se preparar. Usaram o sonho de Lívia como combustível para a ambição de Camila.
Enquanto Lívia continuava desenhando debaixo da mangueira, acreditando que o mundo era justo, acreditando que sua família queria o melhor para ela, a oportunidade que era dela foi silenciosamente passada para outra pessoa. Eu ainda não sabia de nada disso, mas lembro de pequenos sinais. O jeito como Helena passou a elogiar os desenhos de Camila com um entusiasmo estranho. O modo como Patrícia sussurrava para Tiago durante o jantar sobre grandes possibilidades. O momento em que Lívia disse: "Tenho a sensação de que algo está acontecendo e ninguém me conta." Mas numa casa onde o silêncio protege as pessoas erradas, a verdade raramente aparece antes de explodir. E ela explodiu no aniversário de 16 anos de Lívia. O dia que se supunha ser dela. Lívia não queria uma grande comemoração. Nunca quis. Ela pediu algo simples. Balões em tons pastéis, um bolo caseiro, alguns brigadeiros, um jantarzinho em família. Mas meus pais insistiram em organizar tudo. "Deixa tudo com a gente", Helena disse. E porque eu queria acreditar que ela tinha boas intenções, deixei. A casa foi enchendo devagar, como sempre acontecia nas reuniões de família. Tias conversando na cozinha sobre o preço das compras, tios discutindo futebol perto do portão, primos pequenos correndo com os dedos melados e risadas altas. O ar cheirava a frango assado, arroz com alho e a famosa farofa com banana da Helena. Parecia como qualquer outro evento de família que já tivemos. Mas Lívia estava irradiando de verdade. Ela usava um vestido verde-menta que tinha economizado por meses, aquele com mangas de renda delicada. Trançou o próprio cabelo, colocando florzinhas brancas que colheu no jardim. Me perguntou pelo menos 10 vezes: "Mãe, eu estou bonita?" E cada vez que eu dizia que sim, ela corava um pouquinho, como se ainda não acreditasse totalmente. Era a primeira vez em anos que ela se sentia celebrada. Ou assim ela pensava. Ela caminhava pela casa, cumprimentando parentes, sorrindo timidamente aos elogios, rindo baixinho quando alguém brincava dizendo que ela estava finalmente virando uma mulher. Ela estava mais ereta naquela noite. Ela tinha esperança. E a esperança pode fazer até a criança mais ignorada se sentir, por um instante, visível. Eu deveria tê-la segurado mais perto. Eu deveria ter prestado atenção. Mas me deixei enganar pelo calor daquela noite. O momento em que tudo mudou. Quando todos se reuniram na sala, Helena bateu a colher no copo. As conversas cessaram na hora. Lívia deu um passo à frente, os olhos brilhando, esperando ouvir seu nome, esperando finalmente se sentir escolhida. Mas Helena sorriu largamente e anunciou: "Estamos aqui hoje para celebrar algo realmente especial. Camila foi selecionada para uma oportunidade artística prestigiada. Ela pode ser aceita em uma das melhores escolas de São Paulo." Uma onda de aplausos explodiu. Patrícia abraçou Camila dramaticamente. Tiago ergueu o copo. E Lívia? Lívia congelou. O sorriso dela sumiu tão rápido que parecia que alguém o tinha arrancado do rosto. Ela olhou para mim, a confusão se transformando em medo. "Mãe, do que ela está falando? Por que eu não sabia? Por que ninguém me contou?" Eu não sabia. De verdade, dolorosamente, eu não sabia. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o bolo chegou. Um bolo alto, lindo, decorado com glacê rosa pastel e pequenas pérolas prateadas brilhantes. E escrito por cima, em cursiva perfeita, estavam as palavras: "Parabéns, Camila." Não. "Feliz aniversário, Lívia." Nem mesmo o nome dela escondido em um cantinho. Não era o bolo dela. Não era a comemoração dela. Nunca foi para ser. Helena bateu palmas orgulhosa. "Não está lindo? É uma surpresa."
Uma surpresa para a menina errada, no dia errado, da maneira mais dolorosa possível. As pessoas aplaudiram. Camila posou para fotos. Ninguém percebeu Lívia recuando como se alguém a tivesse empurrado. A respiração dela falhou. As bochechas tremeram. As mãos estremeceram violentamente. Ela sussurrou, quase inaudível: Mãe, eles esqueceram de mim? E ela não estava errada. Quando a esperança quebra, ela quebra em silêncio. Lívia saiu devagar, como um fantasma se afastando do próprio aniversário. As risadas ecoavam atrás dela pelas paredes, mas lá fora tudo parecia parado. Parado demais. A noite brasileira estava quente, mas Lívia tremia como se estivesse na chuva fria. Eu a segui e a encontrei perto do jardim, olhando para a rua como se tentasse descobrir onde realmente pertencia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que ela era orgulhosa demais para deixar cair. — Por que sempre acontece assim, mãe? Ela perguntou. — Por que nunca sou eu quem eles celebram? Porque eu sinto que não existo nessa família. Antes que eu pudesse responder, Helena apareceu atrás de nós. E com a serenidade de quem acredita profundamente na própria razão, ela disse: Lívia, querida, você precisa entender. A Camila é o nosso orgulho. Ela é o futuro da família. Você é muito doce, mas não é como ela. E tudo bem. Lívia ficou pálida, os lábios abrindo em descrença. Eu senti algo dentro de mim incendiar, algo antigo, materno, feroz. Helena continuou quase com gentileza. Você só está aqui porque sua mãe precisava de ajuda. Não leve as coisas para o lado pessoal. Lívia se encolheu como se tivesse levado um tapa. Ela sussurrou: Eu sou um peso? E assim, tudo aquilo que eu tinha ignorado por anos desabou. Mais alto que qualquer briga, mais violento que qualquer agressão. A verdade era inegável, eles nunca a viram. Nunca a valorizaram. Nunca a amaram como ela merecia. E eu tinha permitido isso. Naquele instante, a versão antiga de mim morreu. E a mãe que Lívia realmente precisava, finalmente acordou. As palavras de Helena pairaram no ar como fumaça pesada, daquelas que queimam a garganta antes mesmo de você perceber que está sufocando. Lívia ficou parada, imóvel, os braços soltos ao lado do corpo, os olhos já não brilhando de esperança de aniversário, mas com aquele tipo de dor que não faz barulho. Uma dor silenciosa. O tipo que famílias brasileiras costumam ignorar porque não é nada, ela é sensível demais. Mas não era nada. E sensibilidade não era o problema. A crueldade era. Por um momento ficamos ali, 3 verdades diferentes envoltas no mesmo silêncio. Lívia respirava trêmula ao meu lado. Helena nos olhava com aquela expressão cansada de quem acredita que disse algo sensato. E eu? Eu senti todos os anos de silêncio voltarem como uma tempestade. Eu tinha aceitado demais, sorrido educadamente por tempo demais, deixado minha filha se encolher por tempo demais, e agora a conta tinha chegado. Helena suspirou como se estivéssemos incomodando e disse: Marina, não faça escândalo, volte lá para dentro, ainda é uma festa. Uma festa? Para quem? Com certeza não para a menina cujo aniversário eles tinham apagado. Eu dei um passo à frente, a voz baixa, mas tremendo de fúria. Não, Helena, isso acaba agora. Ela piscou, surpresa por eu ousar enfrentá-la. Talvez achasse que ainda tinha autoridade sobre mim. Talvez acreditasse que, como sempre, eu recuaria. Mas a maternidade muda as pessoas. E a maternidade, quando ameaçada, se torna uma força mais forte do que qualquer tradição, qualquer expectativa, qualquer hierarquia familiar. Antes que ela pudesse responder,
Eu segurei a mão de Lívia. Arrume suas coisas, sussurrei para ela. Vamos embora hoje. Lívia me olhou com olhos arregalados e assustados. Não porque não quisesse ir, mas porque não acreditava que eu realmente estava fazendo isso. Ela tinha vivido tempo demais em uma casa onde o silêncio era a única forma de sobreviver. Agora? Ela sussurrou. Sim, eu disse. Agora mesmo. A arrumação. Voltamos para dentro da casa, onde as risadas ainda ecoavam, onde Camila tirava mais fotos com o bolo, onde ninguém percebeu que a aniversariante tinha desaparecido. Enquanto passávamos, Tiago deu um sorriso debochado e disse: Não seja dramática, Marina. Foi só um mal-entendido. Mas famílias brasileiras costumam chamar de drama o momento em que a dor finalmente é dita em voz alta. Eu não respondi. Algumas pessoas não merecem explicações. Lívia e eu subimos para o pequeno quarto que dividimos por quase uma década. Era um quarto simples, paredes brancas, um guarda-roupa cedendo, uma janela que dava para a rua onde crianças jogavam futebol à tarde. Lívia guardava seu mundo em cantos silenciosos, cadernos de desenho empilhados debaixo da cama, pequenas plantas que ela cuidava com carinho, uma caixinha de madeira onde guardava flores secas de vários aniversários que nunca foram realmente seus. Arrumamos tudo em silêncio, ambas focadas, mas trêmulas. Ela dobrava as roupas com cuidado, como se tivesse medo de fazer barulho. Peguei nossos documentos, seus lápis, seus livros preferidos. Ela hesitou ao pegar seus cadernos de desenho. Leve todos, eu disse. Mas vão ficar pesados, ela sussurrou. Então, nós carregamos o peso juntas. Ela assentiu e os colocou na bolsa. A cada item guardado, algo dentro de nós se libertava. Uma corrente invisível se soltando elo por elo. Lá embaixo, eu ouvia o som abafado da risada de Camila. A voz de Patrícia cheia de orgulho. Alguém aumentou a música como se a alegria pudesse esconder crueldade. Lívia fechou o zíper da mochila devagar. Mãe, a gente vai mesmo embora? Acariciei o rosto dela com carinho. Sim, filha. Pela primeira vez na sua vida, nós vamos para um lugar onde você não vai precisar lutar para ser vista. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não lágrimas frágeis, mas as que nascem do alívio. A despedida que não demos. Descemos as escadas com nossas bolsas. A festa continuava como se nada tivesse acontecido. Sem trégua. Sem pedido de desculpas. Sem tentativa de nos impedir. Aquilo foi a prova final. Se uma família vê uma criança sair com lágrimas nos olhos e não se move, nunca foi realmente família para ela. Ricardo levantou os olhos rapidamente e franziu a testa. — Para onde vocês vão? Perguntou irritado. — Para casa, eu disse. — Esta é sua casa, ele respondeu, seco. — Não mais. Tiago bufou. — Tudo isso por causa de um bolo? Ele não entendia que o bolo nunca foi a traição. Era apenas o símbolo de muitas. Patrícia cruzou os braços. — Você está ensinando a Lívia a ser fraca. Eu olhei para a Lívia. Ela estava ereta, segurando a mochila, o rosto calmo, porém firme. — Não, eu disse. Estou ensinando ela que amor não exige que ela desapareça. E assim nós saímos da casa. Ninguém seguiu. Ninguém chamou o nome dela. Ninguém tentou nos impedir. Essa foi a parte que mais doeu. A primeira noite de liberdade. O ar lá fora estava quente, os postes lançando sombras longas pela calçada. Em algum lugar do bairro, alguém assava carne na churrasqueira. Um cachorro latiu ao longe. Uma moto passou acelerando. A vida seguia como se a terra não tivesse acabado de mudar sob nossos pés. Caminhamos por um tempo sem dizer nada.
Os ombros de Lívia estavam encolhidos no começo, depois foram relaxando devagar, como se estivesse soltando anos de tensão silenciosa. Não temos para onde ir, ela disse baixinho. A gente vai encontrar um lugar. Mas hoje? Apertei a mão dela. Não importa onde a gente durma esta noite. O que importa é que não vamos dormir lá. Uma amiga nos acolheu naquela noite. A casa dela era pequena. Um apartamento com cômodos estreitos, tinta descascando e móveis que não combinavam. Mas tinha um calor que a casa dos meus pais nunca teve. Ela fez chá de camomila para nós, entregou um cobertor macio para Lívia e disse: Fiquem o tempo que precisarem. Aquela noite, Lívia adormeceu com a cabeça no meu ombro, exausta, mas segura. Verdadeiramente segura. Pela primeira vez em anos, eu não dormi. Fiquei olhando ela respirar, observando seu peito subir e descer, e prometi a mim mesma, em silêncio: nunca mais, nunca, nunca mais. Sair não foi fácil, mas ficar estava matando ela aos poucos. E na noite em que fomos embora, percebi algo importante. Às vezes, o maior ato de amor é escolher deixar o lugar onde o amor deveria ter sido garantido. Mas não foi.